Vistorias de engenharia em edificações novas. O síndico pode se sentir seguro ao receber uma edificação? Muito bem-vindos os nossos convidados de hoje, que vão trazer muita realidade do que tem acontecido nos condomínios, edificações novas. É o engenheiro eletricista Gilmar Otto, da Otto Engenharia, e o Alexandre Bernardo, diretor comercial da LE Equipamentos. Muito bem-vindos. Muito obrigado. Otto, muito bem-vindo. Na verdade, eles sempre estão aqui com a gente, mas a gente sempre está sabendo de novidades que têm acontecido aí nos condomínios, então a gente fica até meio apavorado com algumas fotos que acabam vindo. E a gente quer dividir com vocês esses conteúdos e essas questões aí que têm acontecido para manter um alerta nos condomínios. Bem, nós vamos começar primeiramente sobre a vistoria em si, né? Acho que vou perguntar para o engenheiro Otto, que está sempre ali nos condomínios, por que fazer uma vistoria em relação, por exemplo, aos edifícios novos? Certo, Miriam. Bom, boa noite a todos, né? E por que fazer uma vistoria no edifício novo? Né? A grande pergunta. Bom, eu acabei de receber o meu prédio, está novo, está bonito, né? Foi, acredito eu, que entregue dentro de todas as normas como deveria. Então, para que contratar nesse momento, ter um custo para o condomínio, contratar um serviço de engenharia para fazer uma vistoria? Primeiramente, né, infelizmente, a gente não tem quase que nenhuma fiscalização. Então, não significa que um prédio foi entregue novo e ele está de acordo com as normas vigentes, né? A gente vem pegando aí vários e vários casos de situações onde, desde erros mínimos a erros grotescos de falta de atendimento à norma, vem acontecendo. Então, equipamentos obrigatórios muitas vezes não estão instalados ou às vezes estão instalados e não estão ligados, seja talvez por falta de conhecimento do profissional, seja também em alguns momentos de propósito, por intenção de fazer aquilo ali, seja para reduzir um custo, seja para entregar uma obra antes, né? A gente sabe aí o desespero que é sempre final de obra, então se quer entregar a obra o mais rápido possível e alguns detalhes passam desapercebidos. Na minha área específica, a área de elétrica, 90% de uma instalação elétrica está escondida. Está dentro de um eletroduto, está dentro de um quadro elétrico, não está visível. A grande parte da população desconhece a eletricidade, né? Sabe que apertei o interruptor, a luz acendeu, mas todo o processo para chegar naquilo ali e os cuidados que tem que ter naquilo ali também não tem esse conhecimento. Então, muitas vezes, e ainda brincamos essa semana quando conversamos sobre isso, eu disse, tenho certeza que 100% das edificações novas hoje tem algum detalhe de elétrica que está passando batido, né? Acho que o Alexandre pode complementar também, deve ter experiências nesse sentido. É verdade. Uma boa noite a todos. Olha, a gente tem visto cada coisa no dia a dia, né? Engenheiro Otto, Miriam. Equipamentos que a gente conta que vai estar 100% funcionando e muitas das vezes a gente nem imagina o que a gente vai encontrar quando chega para fazer o teste ou o laudo do equipamento. Muitas vezes até com a própria RT do equipamento, que foi feito todos os testes, e chega lá, falta uma grade de proteção, falta um motor que está ligado errado. Passou lá, o técnico analisou tudo, mandou a RT do teste e você vai lá fazer um teste com o equipamento e descobre que o motor está virando errado, que nunca funcionou da forma correta. Isso hoje é o que a gente tem visto muito. Mas para a gente deixar bem claro, a LE Soluções trabalha principalmente com grupos geradores, né? Então acaba que você acaba visualizando tanto a questão dos geradores, escada pressurizada. Cita alguns exemplos assim do que você... Hoje a gente atende muito gerador e pressurização de escadas, portas corta-fogo, né? O que a gente tem visto nos prédios que tem sido entregue, em alto padrão, muitos deles, Balneário Camboriú, a gente estava falando de Balneário Camboriú. Exatamente, o que mais nos assusta é exatamente os de alto padrão, com os equipamentos entregues e na pressurização de escada, 95%, para dizer assim, é algo crítico, as escadas não estão funcionando. Você coloca equipamento para fazer um teste de pressão, que tem que dar 50 pascal de pressão dentro da pressurização de escada, tem equipamento que está dando 5, 10, e
você vai ver, como eu coloquei, são ventiladores que ligaram errado. Como alguém pode colocar lá e não testar o equipamento para ver se está funcionando? É uma porta corta-fogo que não fecha 100%, que a vazão dela de ar está muito aberto, ele não chega, damper trancado, desenfumagem que quando liga, tem metade da desenfumagem abre e a outra metade não abre, tem que ir lá com a mão e empurrar para ela abrir ou não consegue fechar. Então isso é um equipamento que é de extrema importância, porque é o que salva uma vida na hora do incêndio e infelizmente todo mundo achando que vai funcionar e na hora não vai funcionar. Que inclusive é uma indicação do Corpo de Bombeiros quando houver um incêndio e exatamente para passar pela fumaça e para a escada. Mas, tu conta pra gente assim, quais são os cuidados, os principais cuidados que o síndico deve ter? Bom, em elétrica, né? Como eu disse, o síndico não tem aquele conhecimento técnico para chegar lá e olhar, não, esse quadro não atende uma norma. O que é principalmente que acontece em edificações novas, quais são os principais sintomas? Queima excessiva de equipamentos, né? Principalmente lâmpadas. Então, meu prédio está novo, acabei de vir morar, toda a iluminação LED, que hoje é uma iluminação de mais qualidade, que dura mais tempo, e está queimando uma lâmpada toda semana, está queimando uma fotocélula toda semana. Então já é um indicativo que alguma coisa não está ok, né? Aquecimento em qualquer situação, né? Instalação elétrica, o fator determinante nela é sempre aquecimento. A falta de, seja proteção ou seja uma instalação mal feita, ela vai gerar aquecimento na minha instalação e aquecimento vai gerar incêndio. Então, nada que seja feito em instalação elétrica novo pode estar quente. Então, quente, cheiro de plástico derretido, cheiro de queimado, é uma indicação já muito grave que alguma coisa de errado Barulhos também. Barulhos de vibração, né? Barulhos de faiscamento, que é um barulho bem característico. No mínimo, uma lâmpada amarela tem que acender, tem algo errado, né? Outra coisa, a norma diz que toda edificação, após ser inaugurada, entregue, 90 dias depois disso, ela tem que passar por um reaperto em todas as suas conexões elétricas, né? Por quê? Porque vai ter vibração, vai ter aquecimento, o componente vai se ajustar e vai precisar passar por um reaperto. Garanto que muitas e muitas edificações estão aí com 10 anos e nunca passaram por um reaperto. A gente pegou situações, eu já peguei situações de os parafusos do disjuntor já nem estarem mais, o parafuso frouxar ao ponto de cair, o disjuntor está derretido por causa de falta de aperto. Falta de aperto vai gerar faiscamento, arco elétrico, aquecimento e incêndio, né? Então, o erro elétrico lá no final ele sempre culmina com incêndio, né? Por que a norma do bombeiro mudou e está batendo tanto em cima de instalação elétrica? Porque instalação elétrica é uma das principais causas de incêndio na nossa realidade hoje. Até o pessoal acompanhar, o Gilmarotto explicou um pouquinho mais sobre algumas normas novas, né, normativas. Então o pessoal pode acompanhar isso no portal do Condomiting, nas redes sociais também do Condomiting, na revista a gente sempre acaba colocando esses conteúdos a mais. E aí uma dica super interessante, né, para 9 meses? 3 meses, 90 dias. Isso. 90 dias para estar ali fazendo esses ajustes. E em relação, por exemplo, também às normas, né, a gente sabe que existem as normas, mas por que elas não são seguidas assim, em muitos casos? Uma excelente pergunta, né? Uma excelente pergunta. É o que todos gostaríamos de saber. Isso. Então, temos, sem dúvida nenhuma, um dos países com a maior quantidade de norma técnica. Então, a gente tem norma técnica para basicamente tudo no Brasil. Vou falar da minha área, 5410 e 5419 para condomínios, as duas principais. 5410, instalações elétricas de baixa tensão, 5419 para raios. As duas normas passaram por atualizações relativamente recentes, a 5410 em 2004, a 5419 em 2014. São duas normas extremamente importantes, duas normas muito claras na sua aplicação, então é muito fácil de entender, para o profissional técnico entender e seguir a norma, só que não existe nenhum tipo de fiscalização, não existe ninguém que fiscalize a aplicação efetiva da norma, né? Daí você vai me dizer, Otto, mas e o CREA? Né? O CREA, nosso órgão de classe, ele fiscaliza e acompanha se existe ou não um engenheiro responsável. Então, eu estou fazendo uma instalação lá na casa do Alexandre.
o CREA vai lá e vai verificar. O Otto é engenheiro eletricista? Sim. Pode fazer uma instalação elétrica? Pode. Ok, acabou a fiscalização por aqui. Existe uma RT, uma anotação de responsabilidade técnica? Sim. Acabou. Né? O CREA não vai fiscalizar se eu estou fazendo uma instalação bem feita, se eu não estou, se eu estou seguindo uma norma ou não estou. Quem fiscaliza isso é uma excelente pergunta. Né? Então, hoje não existe essa fiscalização clara. Quando vai ocorrer? Quando ocorrer um acidente. Então, não tem uma fiscalização preventiva. Lá na frente, tive um acidente fatal, tive um acidente grave, bom, aí vai vir Ministério Público, aí vai vir perícia, aí vai vir um monte de gente. Hoje, a gente pode dizer que quem mais nos auxilia na fiscalização são as seguradoras, que também vêm no momento da corretiva para evitar de pagar um sinistro para um determinado cliente. Então, teve um dano elétrico na edificação, mas a tua edificação não atendia as normas, então eu não vou pagar o seguro. Né? Então, teve uma queda de raio na edificação, queimou vários componentes, não, o seguro não vai pagar porque tu não fez o laudo de para-raios que tinha que ser anual e estava na norma. Né? Então, a falta de fiscalização leva a essa falta de aplicação das normas. Além da falta de conhecimento. A gente tem muita gente trabalhando na área sem o conhecimento técnico específico, sem um responsável técnico, então faz com que a norma não seja seguida. É o jeitinho brasileiro, eu aprendi a fazer assim, eu trabalhei com o Alexandre fazia assim, eu faço assim também, mas não se sabe se aquilo está correto ou não. Na parte dos geradores das escadas também acontece isso? E como acontece? Vamos colocar na parte de gerador. Uma das coisas mais comuns que a gente vê é o zelador indo abastecer o grupo gerador. Pela norma técnica, a pessoa tem que ter pelo menos um treinamento de NR20, de produtos inflamáveis e tudo. Tem que usar luva, tem que usar o óculos, tem que ter todo um aparato para fazer o abastecimento. Ele vai lá, coloca combustível, nunca aconteceu nada, maravilha. Se um dia acontecer alguma coisa com o zelador, aí o síndico vai se responsabilizar gravemente por causa disso. A mesma coisa, ele está lá colocando diesel, mexendo no gerador, acontece um curto, ele leva um choque e morre lá eletrocutado. Ele tinha NR10? Não tinha. Então o síndico se responsabilizou por colocar o zelador lá a mexer no gerador, onde é uma sala que só pode entrar quem realmente tem um treinamento específico. Nas pressurizações de escada, acontece muito o pessoal hoje dá o laudo, simplesmente chega lá, não, é tranquilo, vai, bota funcionou o motor, tá ok. Mas se perguntar de quem tem hoje, que mexe com esse equipamento, e tem os equipamentos de teste específico e saibam como funciona, aí você reduz para quase ninguém. É a mesma coisa na área de engenharia também, né? Quando a gente fala e às vezes assim, por exemplo, vou fazer uma pergunta assim, trocar algumas lâmpadas, instalar uma luminária nova, o zelador também pode fazer, ou o eletricista mesmo precisa ter um responsável técnico, como que funciona isso? Então, primeiro, o zelador não pode, de maneira nenhuma. Né? Então, reforçando o que o Alexandre falou, o zelador não pode abastecer, não pode abastecer diesel, não pode mexer em elétrica, né? O zelador não é eletricista. Além disso, eletricista, né? O nosso código o nosso próprio CREA, nosso órgão de fiscalização, diz que todos os serviços em elétrica devem ser precedidos por uma RT e um responsável técnico. Então, se eu quero trabalhar como eletricista, eu tenho que ter um técnico, um engenheiro, um tecnólogo, alguém que seja responsável por aquele meu serviço. Automaticamente, alguém que conheça as normas e vá garantir que aquilo ali está sendo executado. Né? A partir do momento que eu assino uma RT, eu estou garantindo que a norma técnica está sendo seguida. Mas eu trabalhei 20 anos junto com o Otto, eu já tenho muita experiência e agora eu posso trabalhar sozinho de eletricista? Não pode. É exercício ilegal da profissão. Tenho que ter um responsável técnico por aquele serviço. E aí o síndico recebe lá 2 orçamentos. Um de uma empresa de engenharia para trocar uma lâmpada. Um de uma empresa de uma engenharia e uma do João, meu vizinho ali, eletricista. O do João é metade do preço. O que vai acontecer? Primeiro, o João não tem RT. Já partimos do pressuposto que a chance de ter alguma coisa errada é maior. Né? Se o João tomar um choque ou se aquela instalação do João causar qualquer tipo de problema, o síndico não tem aonde recorrer, porque ele não tem um documento comprovando a responsabilidade técnica. Ele passa a ser o responsável
porque ele contratou uma pessoa não qualificada para executar um serviço que exigia qualificação, né? Ah, ó, tu estás exagerando, por que eletricista tem que ser? Eu sempre faço a mesma analogia. Se eu trabalhar ao lado de um médico durante 15 anos, eu posso exercer a medicina? Né? Todos vão confirmar e dizer que não. Por que na elétrica pode? Por que no gerador pode? Por que na escada pode? Então segue a mesma regra. E agora uma curiosidade, por exemplo, tem lá um condomínio que tem um eletricista há 10 anos, 20 anos. Existe alguma forma de consultoria para você estar orientando? Como que funciona isso? Sim, existe a forma de consultoria, de ajudar a verificar. Existem muitos profissionais muito bons no mercado que talvez não tenham a qualificação técnica, mas que tentam fazer o serviço da melhor forma possível, que têm conhecimento, que buscam estudar normas, e esse cara vai conseguir facilmente um responsável técnico que vai auxiliar ele, né? Então, todo mundo diz, tu bate a tecla da engenharia. Não, pode ser um próprio técnico, pode ser um profissional técnico sendo orientado, né? Que está orientando, garantindo sempre que normas técnicas sejam seguidas. Bacana. E no caso dos geradores, também existe algum tipo de treinamento para os zeladores ou mais a parte de manutenção, a própria empresa que acaba fazendo, né? O correto é sempre a empresa fazer por causa todo esse treinamento que tem que ter. A gente até faz um treinamento básico pro zelador, para ele saber, no caso de uma emergência, como ele vai, porque até o técnico chegar de repente a um condomínio, um gerador lá, quando está fazendo um barulho estranho e tudo, ele tem que saber pelo menos desligar, ou saber se de repente tá uma luz lá acesa, o que é. Então ele tem que saber um treinamento básico. Mas mexer no equipamento em si, aí ele tem que ter um treinamento e aí a gente fala, não, se for para botar a mão, então não coloca. É melhor não colocar do que colocar e vir a acontecer alguma coisa e tá assumindo essa responsabilidade. Até uma das perguntas aqui que a gente tem é exatamente em relação a isso, a um sinistro, né? Caso aconteça um sinistro, um acidente, qual que seria a responsabilidade em relação ao síndico? Se ocorrer um sinistro, a primeira coisa que vai se analisar existe um responsável técnico por aquele serviço? Vamos pensar o seguinte, ocorreu um incêndio por causa de uma instalação elétrica mal feita, né? O Alexandre instalou o gerador entrou em curto na parte elétrica dele e aquilo ali acabou gerando um incêndio no edifício e a gente teve lá danos materiais e teve uma vítima fatal por causa daquilo ali. Primeira coisa que vai se buscar existe um responsável técnico a respeito disso? Não, existe. A manutenção do gerador era feita pela Lei Equipamentos, tem uma RT lá da Lei Equipamentos, e a manutenção do quadro elétrico foi feita pela Engenharia Otto, tem uma RT da Engenharia Otto. A partir desse momento, podemos dizer que o síndico lavou as mãos. Ele contratou 2 profissionais responsáveis e esses 2 vão ter que responder o porquê que aquilo aconteceu. Foi realmente um acidente, foi uma falha, não foi? Aí a investigação vai dizer, mas o síndico se resguardou, ele contratou pessoas que podem responder por aquilo ali. Não, ele contratou o Joãozinho e o Pedro lá, que tem experiência, mas tem uma RT? Não. Bom, então automaticamente a responsabilidade recai toda sobre o síndico, civil e criminal, né? Então muita gente assume uma sindicância sem ter noção do risco e da responsabilidade que isso significa. Então quando eu assumo de síndico, estou respondendo civilmente, vou ter que indenizar danos materiais, mas eu posso responder criminalmente e posso ser preso por aquilo ali. O assunto é realmente sério, né? Porque a gente envolve segurança quando fala em elétrica, vida, então... patrimônio... exatamente. Tudo. E não sei se vocês querem deixar mais alguma questão assim em relação às edificações novas, alguma dica também para os síndicos quando eles recebem as edificações? É muito importante ter a vistoria de recebimento, seja do condomínio como um todo, como a vistoria do recebimento do apartamento, né? Então, eu comprei meu apartamento, meu sonho de consumo, recebi ele, peguei minha chave e entrei lá sozinho. Não, chama a construtora junto. Eu quero os engenheiros da construtora junto, eu quero que alguém me explique. Primeiro, existe um manual de manutenção que deve ser entregue tanto para o condomínio como para o apartamento. Aqui no manual diz que eu tenho que fazer manutenção de tal forma, de tal item. Como é que é? Me explica. Quem é que pode, quem é que não pode? Quais foram os equipamentos que vocês utilizaram? Então, teoricamente, teu último momento com a construtora vai ser aquilo ali. Então é a hora de tu conseguir todas as informações possíveis e já encontrar possíveis falhas para que sejam corrigidas ali, para que não tenha que daqui a pouco contratar um engenheiro, levar isso para uma ação judicial que vai levar 10, 15 anos, vai desvalorizar o teu imóvel. Então, receber um equipamento, receber uma edificação ou um apartamento, ele exige essa conversa com a construtora. No teu caso?
No meu caso, quem pegar um condomínio novo, se cerquem de profissionais que tenham realmente a ART, que tenham os equipamentos para testes, né? E peçam para fazer uma vistoria, acompanhem essa vistoria. Vejam se está sendo feito todos os testes, como a gente tem sempre batido na tecla aqui. Existe equipamento para fazer um teste de pressão da escada. Quando você contrata alguém para fazer esse laudo, vai lá ver se ele tem esse equipamento, pergunta para ele como é que está. Tem que dar 50 pascal de pressão dentro da escada. Está chegando? Não está chegando? Está chegando próximo. O que pode ser feito para poder chegar nesse valor? Proteções, como a gente pegou um condomínio agora de 2 anos de entregue e o motor da ventilação, um estava com uma grade de proteção das correias e um estava sem. Alguém vai ali, coloca a mão, alguma coisa cai ali, alguém se machuca ou estraga o equipamento. Isso ali tudo dá para recorrer ainda para a construtora para fazer o conserto. Agora, se deixar muito tempo, daqui a pouco o condomínio vai ter que bancar esse valor, vai ter que gastar. Então, se cerquem de equipamento de pessoas gabaritadas e acompanhem os testes e procurem mesmo perguntar, procurar entender como funciona, que daí fica mais fácil. A gente percebeu também, assim, só para citar algumas questões que a gente acaba trazendo às vezes alguns síndicos que são, principalmente agora a questão do Zoom, né, alguns aplicativos que a gente consegue ter outros síndicos de outros lugares, a gente percebe como às vezes tem algumas questões aqui em Santa Catarina que está um pouco atrasada, até em relação a regimento, a tudo que a construtora tem trazido. Eu percebi algumas questões assim, então principalmente os síndicos aqui da nossa região ficarem bem atentos a essas questões. Queria agradecer a vocês por um rico conteúdo que a gente traz de informação para os síndicos e convidar sempre vocês a estarem aqui com a gente. Nós estamos no Conde TV nas quintas-feiras, no Condomite, no portal Condomite também tem matérias todos os dias praticamente, a gente tem um conteúdo bem bacana e a revista Só Que Condomínios indo aí para a 15ª edição e o pessoal pode acompanhar. Muito obrigada, gente. Obrigado pela oportunidade.